Boa noite, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dá um toque aí se você está ouvindo bem, se o som está chegando bem para você. Nós estamos aqui na Casa Provida Mãe Imaculada. Essa daqui é a nossa árvore da vida, ó. Quem não conhece a árvore da vida, não sei se vai aparecer bem para você aí, né, cada distância, mas cada fotinha dessa é um bebezinho que foi salvo do aborto ao longo do nosso tempo de trabalho. Aqui tem, sei lá, dezenas e dezenas de bebês, mas tem muitos mais, além destes, né, que foram salvos do aborto. Pessoal, tá ouvindo bem? Dá um joinha para nós aí, só para nós nos localizarmos, se você está ouvindo bem. Nós vamos fazer uma live agora, aqui na Casa Provida, para entrar na questão, desculpa, não é coronavírus não, e fica tranquilo que não vai pegar daí não. Nós vamos fazer uma live agora para entrar na questão da ADI 8155. Que é uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que entrou no STF, que ameaça a vida das crianças, dos bebês, no caso com microcefalia. Estou aqui com o Juliano, nosso coordenador do Núcleo de Estudos da Casa Provida Mãe Imaculada, ele que é da área de economia, economista. Boa noite, Juliano. Boa noite, padre. Vamos conversar um pouquinho com o pessoal sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Era para estar aqui conosco mais um membro do Núcleo de Estudos, né? Mas aconteceu um imprevisto aí, então nós vamos tocar essa bola, né, Juliano? Vamos lá. Tá, gente, então vamos entrar no contexto, então, do que nós estamos falando. Essa semana, se já não bastasse o que nós estamos passando com essa questão dessa pandemia do coronavírus, né? Todo mundo preocupado com essa coisa toda, questão de saúde, questão emprego e tudo mais, né, na nossa sociedade. Me vem o STF, a nossa alta instituição aí de corte jurídica, e coloca na pauta para votação o caso da ADI 5581, que é o que nós vamos falar aqui agora, explicar para vocês o que é uma ameaça à vida direto dos bebês, né? Então, eu quero fazer uma introdução, um histórico, para depois eu e o Juliano começarmos a conversar aqui. Vocês se lembram que no ano de 2015, já faz um tempinho, né? 5 anos já, voa o tempo, nós tivemos no primeiro trimestre daquele ano, até o ano 2017, então quase 2 anos aí, 1 ano e meio, um surto de Zika vírus. Esse surto de Zika vírus, né, algo que a gente nunca tinha ouvido falar de tal de Zika vírus, a gente já ouviu falar de Zika, né? Poxa, uma Zika. Agora, Zika vírus é causado pelo mosquito mesmo, do Aedes aegypti, e esse surto levou a essa doença, e para piorar a coisa, nós tivemos no Nordeste, foi muito localizado, foi quase 100% dos casos no Nordeste, nós tivemos casos de microcefalia, bebês nascendo com uma má formação congênita, ou seja, já desde a formação do ventre materno, com uma diminuição da caixa craniana, né, esses bebês nascendo dessa forma, por isso o termo microcefalia, o cérebro, a cabeça menor, né? E foi associado que isso estava ligado com o Zika vírus, que o Zika vírus causava isso nas gestantes. Isso tornou alarmante, o número de casos foi enorme naquele ano, né, no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no ano 2016 chegou a 170 mil casos de Zika vírus, não de microcefalia, de Zika vírus, 170 mil em 2016. Mas logo foi caindo, né? No ano 2017 já foram 7.911 casos de infecção por Zika vírus, caiu bastante. E como eu falei, a maior parte foi no Nordeste, nos casos de microcefalia. O que é interessante, bom, o Zika vírus não é algo totalmente desconhecido, na verdade desde a década de 40 já se conhecia essa enfermidade, já tinha sido mapeado isso, que veio da África,
passou pela Ásia e chegou no Brasil. Então isso aqui é um pouco do histórico. O que é diferencial aqui, gente? Para a gente já começar a conversa. Esses casos de Zika vírus, ou seja, da doença causada aí, eles eram vamos dizer assim, casos de doença, mas nada mais grave. O que foi diferenciado, assim, que nós nem vamos entrar hoje aqui, né, Juliano, na questão, mas é por que isso levou à microcefalia no Brasil. Porque, para você ter uma ideia, na Colômbia teve milhares de casos de Zika vírus e não levou à microcefalia. E aqui no Brasil foi um número alarmante, né? Então, só para nos localizarmos sobre isso. Tá. Passou o Zika, passaram-se os casos de microcefalia, as crianças já não estavam mais nascendo com essa deformação congênita, né? E aí nos surge um problema jurídico. Passo a bola agora para o Juliano nos falar um pouquinho do que aconteceu logo depois. Então, muito bem. O que aconteceu foi o seguinte, né? No dia 24 de agosto de 2016, então, a Associação Nacional dos Defensores Públicos ingressou com uma ação, então, ação direta de inconstitucionalidade, cumulada com a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que eles querem alegar com descumprimento de preceito fundamental? Que o Estado não está garantindo, né, numa situação dessa, o atendimento correto à população diante de uma epidemia que poderia chegar numa pandemia, conforme eles mesmos estavam declarando. O padre falou aqui na questão da Colômbia, então já tinha se alastrado por grande parte dos países, né, que a gente tratando especificamente da América Latina. Então, com isso, né, eles queriam propor, né, nessa ação, se a gente for pegar bem o cerne dessa ação, pegar lá a petição inicial, tem acesso para todo mundo, você vai perceber o seguinte, que eles estavam contestando principalmente a Lei 13.301 de 2016, criada pelo governo federal para promover uma série de atendimentos às pessoas que sofriam, que eram acometidas pelo Zika vírus. E lá no artigo 18 dessa lei, o atendimento especial às gestantes, né, às mães, às crianças que depois nasceriam com esse problema congênito, conforme foi falado. E aí, nesse artigo 18, eles aproveitaram para contestar também que o Estado teria que dar uma assistência a mais, teria que dar um plus nesse atendimento, oferecendo para as mães também a possibilidade de aborto. E, ao oferecer a possibilidade de aborto, eles pedem, né, a inconstitucionalidade dos artigos 126, 124, 126 do Código Penal, ou seja, que penaliza as mulheres que cometem um aborto, ou seja, né, que elas não sofressem a penalidade por... Elas, os médicos... Exatamente. Por cometerem o aborto. E, ao mesmo tempo, olha, vejam só, isso que é o mais assustador, cara. Leva-se em conta, né, para argumentar, eles argumentam com base no artigo 128 do Código Penal, inciso 1, que diz o seguinte, né, que o aborto não será punido caso, né, ele seja praticado tendo em vista a saúde da mãe, a sobrevivência da mãe, o chamado aborto terapêutico. Ou seja, né, lá na legislação está bem claro, né, que não exista outro meio de salvar a vida da mãe. Como se o Zika vírus estivesse colocando em risco a saúde da mãe. Isso já é um ponto aqui, gente, uma falácia, uma mentira. Nenhuma criança com microcefalia é um risco para aquela gestante, para aquela mãe. Isso é uma falácia, uma mentira. Não existe esse risco. Então já é um primeiro ponto aqui. Juliano, você falou de uma associação aí, eu já quero colocar também o que está por trás dessa associação. Eu vou colocar, o Juliano falou o nome da associação, também conhecida como ANADEP. Essa é a sigla dessa associação. Mas quem está por trás, Juliano, da ANADEP, que entrou com a ADI 5581? Quem está por trás é a ONG ANIS. ONG ANIS é uma dessas ONGs que recebem dinheiro de fora do Brasil. Para quê? Para promover o aborto aqui no Brasil. Quem que era na época a diretora, presidente da ANIS, dessa ONG abortista? A senhora Débora Diniz. Quem é a senhora Débora Diniz? Muito conhecida de nós, Providas. A senhora Débora Diniz é uma professora na Universidade de Brasília, que tem um destacado
trabalho, entre aspas aqui, militância é o termo correto, a favor do aborto. Débora Diniz é uma que há um pouco tempo atrás, o Fantástico deu, 2 anos atrás, na verdade, 2 ou 3 anos, 15 minutos ou mais para ela falar em rede nacional das maravilhas do aborto. Claro que a Globo não colocou uma outra pessoa lá para falar, só a senhora Débora Diniz, em rede nacional, chegando a milhões de lares, com 15, 20 minutos para falar das maravilhas do aborto. Então, por trás dessa ação está uma ONG que promove o aborto, está uma mulher, uma defensora, uma guerrilheira, vamos dizer assim, né, do aborto, aqui no Brasil, muito conhecida de nós, a senhora Débora Diniz. Então, deram entrada no STF, né, como o Juliano colocou para nós. Quer colocar mais algum ponto, Juliano, agora sobre a partir daí? É um ponto importante que o padre falou ali no início, diz respeito à região onde teve esse maior surto, que foi o Nordeste. Eles mesmos, dentro dessa ação direta de constitucionalidade, eles usam essa questão da pobreza, da extrema pobreza lá na região do Nordeste para justificar o aborto. Por quê? Eles dizem que as mulheres negras, aquela mesma falácia dos abortistas de sempre, as mulheres negras, as mulheres pobres não têm acesso a um atendimento de aborto especializado, como teriam as pessoas com mais posses, né? Então essas acabam recorrendo a clínicas clandestinas, né? A questão do aborto seguro, a gente entraria em outra seara se fosse trabalhar nesse sentido. Ou seja, aquelas mulheres que descobrem que a criança tem a má formação podem estar recorrendo a uma clínica clandestina e por isso sofrendo as consequências desse aborto, por conta da região lá ser de extrema pobreza. Inclusive eles falam o seguinte, né? Dos argumentos usados na petição inicial, que como no Nordeste as mulheres não têm muito acesso, devido à precariedade, não têm acesso aos contraceptivos, muitas vezes elas acabam tendo a criança no meio desse surto, e aí elas ficam sem opção depois que a criança é concebida de tirar essa criança, né? De recorrer ao aborto. Então, o Estado estaria então se omitindo a oferecer um serviço, por isso que é descumprimento de preceito fundamental, o Estado estaria se omitindo a oferecer um serviço numa situação de epidemia grave, sem falar ainda, padre, por questões econômicas, então, entrando na minha área, que eles dizem, inclusive, que essa criança vai trazer uma série de custos, uma série de necessidades que essas mães não estão preparadas financeiramente para atender as necessidades dessa criança. Então, isso aí poderia trazer um transtorno para as próprias mães, e aí isso aí ofereceria, então, um perigo à saúde psicológica. Eles usam esse termo. Saúde psicológica das mães pode ser afetada, por isso, a necessidade desse atendimento. Eu acho interessante essa questão financeira que você levantou, porque, abrindo um parênteses aqui, o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, aprovou a transferência de um certo valor, se eu não me engano é o salário mínimo, até o fim da vida dessas crianças. Então o Estado está custeando isso. Então já é uma alegação que caiu por terra. Né? Já é uma alegação que caiu por terra. Então o que vai ser votado agora no STF vai dizer diretamente em relação ao aborto em si. Então, gente, estamos entendendo o contexto? Então, crianças nascem com microcefalia, isso foi durante um período de tempo bem estabelecido. Ainda está meio vago a questão aqui, por que só no Nordeste aconteceu isso? Basicamente foi só no Nordeste. Por que esse surto foi tão forte lá? O que ainda tem aqui em relação a isso? Isso não está claro até hoje. A partir disso, eles já estavam, eu ia dizer parece não, já estavam prontos, já com o material pronto para entrar no STF dizendo queremos o aborto, o Estado tem que abortar. As mesmas pessoas de sempre, a senhora Débora Diniz, a Anis. E por que eu digo as pessoas de sempre? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Pouco tempo antes, alguns anos antes, na verdade aqui no Brasil, nós tivemos a senhora Débora Diniz, nós tivemos a Anis, a ONG que ela presidia, entrando no STF com a ADPF 54. E o que foi a ADPF 54? O aborto em caso de anencefalia. E conseguiram. Quem era o advogado da Anis, Juliano, na época, da Débora Diniz, para o abortamento? Você sabe quem era? Barroso. Era advogado na época e hoje é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor Barroso, então advogado, foi o responsável por defender uma causa que hoje elimina bebês que não têm culpa de nada, a não ser de terem uma má formação, no caso uma anencefalia.
A mesma associação faz o mesmo movimento de entrada no mesmo STF para pedir novamente o aborto. Porque aqui vai alargando, né, Juliano? Agora você tem o aborto da anencefalia, agora querem da microcefalia. O que vai ser amanhã? Padre, importante isso que o padre ressaltou, até porque a ANIS, essas ONGs brasileiras que trabalham pelo aborto, agora ou no passado receberam muitos recursos de fundações internacionais. E uma fundação que investiu muito no Brasil nessa questão foi a MacArthur, né? Em 1988, quando ela veio para o Brasil, interessado em desenvolver o controle populacional, inclusive com os diversos métodos contraceptivos, inclusive o aborto, a MacArthur, a partir de um relatório vindo de uma instituição internacional, International Women Health Coalition, né? Coalizão Internacional de Saúde da Mulher, traduzindo em português, essa instituição estudou o Brasil, todas as questões legais que tinha no Brasil, e ela chegou à seguinte conclusão: no Brasil, a melhor forma da gente conseguir chegar ao aborto completamente legalizado é aproveitar ao máximo as brechas na lei, é aproveitar ao máximo a parte da lei onde não criminaliza o aborto, ou seja, nos casos que a gente já falou aqui do Código Penal, né, que seriam dois, basicamente, né, o aborto terapêutico e o caso de estupro. Então a gente começa a perceber que a estratégia dessas instituições foi de forma especial usar ao máximo os meios que o Brasil já tem autorizado para o aborto e aí explorar até o nível onde se possa chegar. E isso, gente, muito interessante o que o Juliano está falando, usando essas brechas da lei e deturpando também a lei, né, Juliano? Sim. Deturpando a lei. Porque o STF, que é responsável por justamente defender a Constituição, tem feito uma reinterpretação da Constituição, e não só isso, gente. O STF tem feito aqui um ativismo judicial ou jurídico, como queiram, enorme. O que significa isso, esse ativismo? O STF tem assumido um papel que não lhe compete, que é o papel do parlamento. Cabe aos nossos deputados, ao legislativo, deputados e senadores, no caso, criar leis. O STF está se julgando no direito de criar leis. E é interessante, Juliano, um ponto muito interessante aqui, eu tinha falado então que eles usaram como jurisprudência a ADPF 54, caso da anencefalia. Interessante que o ministro Lewandowski, ministro Ricardo Lewandowski, na época da ADPF 54, olha o que ele falou. Ele está dizendo que a autora, no caso a Débora Diniz, a Anis, pretendiam que a corte elaborasse uma norma abstrata autorizadora do aborto eugênico. E isso estaria usurpando a competência do Congresso Nacional. Gente, o que eu estou dizendo aqui? Por mais que muita gente não goste do ministro Ricardo Lewandowski, tem coisas aí que são terríveis de engolir dele, o ministro Ricardo Lewandowski, no caso da ADPF 54 da anencefalia, ele diz com todas as letras: o que vocês querem é que nós tomemos o lugar do Congresso Nacional. Um ministro falou isso claramente. A ministra da época, Ellen Grace, a Ellen Grace não é mais ministra, aposentou-se, disse praticamente a mesma coisa da ADPF 54. Aí eles vêm agora com a ADI 5581, que está agora para ser votada, de novo querendo usurpar o que compete ao Congresso Nacional, ou seja, criar leis. Padre, inclusive, é importante a gente lembrar por que da nossa preocupação com a aprovação lá pelo STF. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que em 2016 ainda, a gente teve um caso, né, de uma quadrilha que foi absolvida pelo próprio STF. Né, pela segunda turma liderada pelo Barroso. Exatamente. Onde se chegou à conclusão, né, onde se argumentou que eles estavam sendo liberados porque até a 12ª semana de gestação o feto ainda não tem vida, a criança não tem vida. Gente, quadrilha foi presa em flagrante delito do quê? De cometer aborto. Estavam todos presos. O ministro Barroso, Juliana, foi no dia que caiu o avião da Chape.
onde as pessoas não estavam nem percebendo. Foi, se eu não me engano, dia 26 de novembro de 2017, alguma coisa, ou 18, alguma coisa assim. Eles liberaram o pessoal que tinha cometido crime de aborto, dizendo que até a 12ª semana não era crime. Aí, desculpa, Juliano, eu estou te cortando, mas porque me lembrou de algo aqui. Sabe o que a Anis, a Débora Diniz e tudo mais que eu estou falando aqui, que nós estamos falando que está por trás de tudo isso? Sabe o que eles querem? Tem uma outra DPF chamada 442, que justamente pede, junto com o PSOL, como queiram, o Partido Socialista, o que eles querem? Legalização do aborto, descriminalização, como queiramos, até a 12ª semana. Gente, o que nós estamos vendo? Um conluio contra a vida. Nós não queremos nos estender demais aqui. Eu acho que nós vamos até voltar num outro dia, por exemplo, tocando na questão dos direitos humanos. Eu acho que não cabe hoje aqui dos direitos humanos, mas em outro momento. Mas, Juliano, o que será que nós podemos aí, em relação a tudo isso, fazer? Padre, o que a gente pode fazer nesse momento, mas, claro, a gente já percebe que, como o padre já falou, pelo legislativo, não é possível nesse momento a aprovação de qualquer lei, né, que vá contra a vida, porque nós temos hoje uma maioria de deputados que são de manter a legislação no sentido que ela está, né, nada de mudanças. E hoje, né, a maioria das pessoas que são progressistas, essas ditas minorias, estão recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para dali conseguir uma interpretação equivocada da lei, muitas vezes, né, rasgando a Constituição, a nossa Carta Magna, como já foi feito em outros países. Vamos lembrar do exemplo de 1973, quando se aprovou o aborto lá nos Estados Unidos, no caso Roe vs. Wade, que os próprios juízes interpretaram um direito que não existia na Constituição americana, direito à privacidade, ou seja, o que eles alegaram? Que como a mulher tinha feito o aborto no âmbito do lar, no âmbito privado, o Estado não tinha que se miscuir no âmbito privado daquela pessoa, das atitudes dela. Então, por isso, né, naquele momento se abriu um precedente para que o aborto fosse completamente legalizado nos Estados Unidos. Né? Hoje a gente vê que os Estados Unidos lideram aí entre os países que têm o maior número de crescimento de aborto no mundo, né? E aqui o Brasil pode passar pela mesma situação. Então, o que eu vejo que a gente possa fazer? A gente precisa ficar atento nesse momento. Se for possível, fazer alguma pressão com o STF, mas... Entrar em contato, acho que com parlamentares, né, que nós conhecemos. Parlamentares, perfeito. Mande mensagem para deputados, senadores, que você tenha contato, ou mesmo não tendo contato direto, tem um contato deles público aí na internet, nas casas, né, respectivas casas aí, o legislativo, mandar mensagem, olha, senhor senador do meu estado, deputado, entra lá, fala alguma coisa, vamos colocar pressão em cima do STF. Porque essa manifestação pública, na hora que ela ganhar corpo, ela vai ganhar mais força. Como o ano passado, né? A gente percebeu que foi colocado em pauta a votação, mas daí todo mundo ficou atento, houve aquela pressão, inclusive alguns parlamentares subiram, né, na tribuna para falar a respeito dessa questão. E a gente também precisa, padre, urgentemente, aprovar, né, a lei que criminaliza o ativismo judicial no Brasil. A gente precisa, isso aí está parado lá no Congresso. Esse é o momento que a gente precisa aprovar o quanto antes. Criminalização do ativismo judicial, antes que coisas piores venham. Porque, como eu falei, eles não vão, lá dentro das casas legislativas, eles já não conseguem mais aprovar o aborto. Agora eles vão cada vez ser mais recorrentes junto à Suprema Corte. Tem muitos assuntos para nós entrarmos aqui, sobre essa questão que o Juliano falou agora, do ativismo judicial. Vamos um outro dia falar um pouco mais sobre isso. Gente, rezar, é claro, também, né? Vamos pedir a misericórdia de Deus para o Brasil, para que leis que não são justas, portanto nem devem ser obedecidas, né? São leis iníquas, não passem em nosso país. Acho que não vamos nos estender mais do que isso, Juliano. Eu creio que deu para ficar aí uma compreensão geral do momento que nós estamos vivendo. Na nossa página da Casa Pro Vida Mãe Imaculada, Facebook, da Casa Pro Vida Mãe Imaculada, nós vamos estar postando sempre sobre esse assunto agora. Vai se informando, vai conhecendo mais e com a graça de Deus vamos ter mais essa vitória, tá bom? Obrigado, Juliano, pela participação aí. Obrigado você que esteve conosco, tá bom? Deus te abençoe, você e toda a sua família. Deus abençoe o nosso país.